Oi, beberes! Hoje nós vamos falar sobre peeling ultrassônico. Bora entender um pouquinho mais dessa técnica? Então, o peeling ultrassônico, ele consiste na utilização do ultrassom de baixa frequência em torno de 25 kHz a 30 kHz. Dentro desse aparelho tem um dispositivo que gera microvibrações. E a frequência, desse equipamento, ele faz com que a espátula ela vibre. Então, vocês vão perceber que o mecanismo do peeling ultrassônico, ele está todo baseado nessa questão da vibração que ocorre, devido à frequência desse aparelho. Qual é a principal função? A principal função do peeling ultrassônico é remover as células mortas. Então, ele estimula uma renovação celular. Além disso, ele também promove uma micromassagem, aumenta a temperatura. E aí, quando eu promovo essa micromassagem, quando eu aumento a temperatura desse tecido, eu faço o quê? Eu melhoro a circulação e eu melhoro a oxigenação desse tecido. Então, o peeling ultrassônico, de uma forma geral, ele vai estimular a renovação celular, ele vai melhorar a circulação e ele melhora também a oxigenação do tecido, certo? Aí a gente vai começar a ver a parte da utilização. Como é que nós podemos utilizar o peeling ultrassônico? Então, nós podemos utilizar o peeling ultrassônico com a ponta da espátula e nós podemos utilizar o peeling ultrassônico com a parte plana da espátula. E cada forma, de utilização, ele vai gerar um estímulo diferente no nosso corpo e um objetivo diferente. Então, se eu utilizo o peeling ultrassônico com a ponta da espátula, quando essa ponta da espátula ela toca na pele e o movimento vibratório dessa espátula, eu vou removendo toda a minha camada córnea. Então, eu vou removendo os corneócitos e com isso, eu faço essa remoção de células mortas e promovo esse afinamento epidérmico, certo? E também o estímulo, da renovação celular com a ponta da espátula, certo? Então, eu tô aqui com a ponta da espátula, esse movimento de vibração vai fazer com que eu consiga, remover esses corneócitos. Agora, se eu inverter o lado da minha espátula, então se eu colocar a espátula, ela plana, o lado plano, da espátula, eu vou ter um outro efeito. Eu vou realizar uma micropercussão, que é uma espécie de micromassagem, certo? Então, eu vou realizar uma micromassagem e aí eu consigo fazer o quê? Permear melhor os meus ativos. É toda vez que eu gero um estímulo, aumento o fluxo sanguíneo do meu corpo, que eu faço um estímulo na minha circulação, eu consigo permear melhor os meus ativos. Então, é similar a quando a gente faz com a mão. Então, quando a gente quer permear, ai, Nath, eu não tenho aparelho nenhum e eu quero melhorar a permeação dos meus ativos. O que é que eu faço? A gente pode fazer massagem com as mãos. Então, faz movimentos, tamborilamento, para que a gente consiga estimular essa circulação. Pode ser pinçamento também, para que a gente consiga estimular essa circulação e permear melhor os nossos ativos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, com a parte plana da espátula, eu estimulo nessa circulação, eu gero uma micromassagem e eu consigo permear melhor os meus ativos. Então, nós temos essas duas formas de utilização, com a ponta da espátula e com a parte plana, sendo que cada uma eu vou promover um efeito diferente no corpo com a vibração. Então, percebam que tanto a ponta da espátula quanto a espátula plana, ela vai me proporcionar um efeito por conta da vibração dessa espátula, mas cada eu tenho um efeito diferente. E aí, para que a gente utilize o peeling ultrassônico, nós precisamos de um meio de acoplamento aquoso. Vocês já se perguntaram o porquê disso? Por que a gente tem que passar uma água? Por que a gente tem que passar algum produto líquido para utilizar o peeling ultrassônico? Vocês já pensaram sobre isso? O peeling ultrassônico, as ondas ultrassônicas, elas não se propagam no vácuo. Elas precisam de um meio para poder se propagar e poder penetrar no tecido. E o nosso aqui, nesse caso, o nosso meio de acoplamento vai ser um líquido, que no caso pode ser uma água, pode ser um produto líquido, porque é a opção perfeita para que a gente consiga fazer essa propagação e essa penetração das ondas ultrassônicas, certo? Então é por esse motivo que nós utilizamos
um meio, né, de acoplamento líquido para poder utilizar o peeling ultrassônico. E aí, se vocês puderem, né, utilizar algum fluido, deixa eu ver, algum tônico, água termal, a gente pode também estar utilizando para poder fazer, porque a gente já pega dos benefícios, né? A gente já está fazendo essa propagação e essa penetração e também estamos colocando na pele substâncias que vão agregar nutrientes, hidratantes, enfim, o que a gente quiser, né, permear, a gente já utiliza para poder facilitar aí esse processo e enriquecer mais o nosso protocolo e também o resultado, né? Porque se a gente nutre mais essa pele, se a gente hidrata mais a pele, a gente vai enriquecer, a gente vai ter resultados melhores. Então façam isso. Então, ao invés de utilizar água, pode utilizar água, tá? Não tô dizendo aqui que não pode utilizar água, que não pode utilizar soro. Não dá, Adri, não dá choque. Não dá choque. É importante que tenha esse meio de acoplamento. Alguns aparelhos de peeling ultrassônico, eles vêm com uma corrente galvânica associada. E aí, quando a gente tem o peeling ultrassônico com essa corrente, nós podemos utilizar a ionização. Outro dia as meninas estavam me perguntando assim, Nath, se eu utilizar o ultrassom, se eu utilizar um peeling ultrassônico, eu estou fazendo uma ionização? A gente precisa entender que ionização é a introdução de ativos através da corrente galvânica. Então, eu só vou promover esse efeito, né, de ionização se eu tiver uma corrente galvânica. Se o seu peeling ultrassônico ele não tiver corrente galvânica, você não está fazendo uma ionização. Você está permeando os ativos, porque o próprio peeling ultrassônico ele promove isso, mas você não tá realizando a ionização, certo? Então é importante a gente separar, apesar de que as duas coisas favorecem a permeação do ativo. Então, se o seu peeling ultrassônico ele tem a corrente galvânica associada e você quiser utilizar o modo lá de ionização, você pode estar utilizando também, só que é importante a gente verificar a polaridade do produto, para que nessa técnica de ionização, para que a gente tenha o resultado eficaz, porque se a gente não souber a polaridade, né, do produto, se a gente colocar errado, a gente não vai ter o efeito aí que a gente deseja. Então tenham atenção com relação a isso. A indicação, né? A indicação do peeling ultrassônico é bem variada. É basicamente as mesmas indicações, né, de peelings, porque é um peeling, é uma esfoliação. E aí, a gente pode utilizar em peles desvitalizadas, nós podemos utilizar na pele que está muito espessa, então quando tem uma hiperqueratinização da pele, a gente pode estar utilizando o peeling ultrassônico. Em peles muito seborreicas, então peles muito oleosas, nós podemos utilizar o peeling ultrassônico e ele pode ser usado em qualquer região do corpo, certo? Quando a gente tem uma pele que é mais sensível e a gente quer evitar a utilização de um peeling químico, nós podemos substituir aí esse peeling químico pelo peeling ultrassônico, porque ele é mais tranquilo, então a gente consegue fazer uma esfoliação, mas sem agredir tanto a pele, certo? Então, vocês podem estar sempre substituindo. E aí, como coadjuvante, né? Então, a gente pode utilizar como coadjuvante no tratamento de hipercromia, no tratamento de rejuvenescimento, a mesma coisa. Então, o mesmo objetivo, né, que a gente iria utilizar um outro peeling, a gente vai utilizar no peeling ultrassônico. E, além disso, um outro motivo para que a gente utilize ele em vários protocolos nossos é que o peeling ultrassônico, ele faz o quê? Permeação de ativo. Então, se eu consigo permear melhor os meus ativos, eu posso utilizar ele em qualquer procedimento, em uma hidratação, em um rejuvenescimento, em uma sessão de controle de oleosidade. Então, independente, a gente pode estar utilizando aí o peeling ultrassônico, certo? E aí, vamos trazer o peeling ultrassônico para a limpeza de pele. Nath, como que a gente utiliza o peeling ultrassônico na limpeza de pele? Para que ele serve, né, para a limpeza de pele? Em que momento eu vou utilizar? Então, vamos lá. O peeling ultrassônico a gente vai utilizar na limpeza de pele em 3 momentos. Então, é para poder promover uma esfoliação. Então, no momento da esfoliação, a gente utiliza o peeling ultrassônico. No momento da emoliência, nós utilizamos o peeling ultrassônico. E no momento da extração.
Então, são 3 momentos aí que nós podemos estar utilizando o peeling ultrassônico. A etapa da esfoliação, então, ao invés de fazer a esfoliação com o peeling físico, com o peeling mecânico, a gente vai utilizar o peeling ultrassônico, tá? Então, utiliza lá, quer dizer que o peeling ultrassônico é um peeling mecânico, porque é através, né, de uma eletroterapia. Mas eu quis dizer, ao invés de utilizar, né, o peeling de diamante, o peeling cristal, a gente entra com o peeling ultrassônico. Então, é nesse momento, é no momento em que a gente vai fazer a esfoliação. Então, higienizou a pele, depois a gente vai precisar fazer uma esfoliação, né? E aí a gente vai escolher qual esfoliante nós iremos utilizar. É aqui que entra o peeling ultrassônico na limpeza de pele. Então a gente começa utilizando ele na parte da esfoliação e aí promove, né, aquele afinamento epidérmico. Quando a gente promove esse afinamento epidérmico, logo a gente também já está facilitando a permeação desse ativo. E uma dica legal é que ao invés de utilizar a água, aqui a gente já pode entrar com o emoliente. Então, fez lá, higienizou, quando for utilizar o peeling ultrassônico, ao invés de borrifar água, ao invés de borrifar tônico, água termal, a gente vai colocar um emoliente líquido. E aí, coloca o emoliente líquido, faz a esfoliação e depois a gente já vai, ao mesmo tempo, né, contribuindo para a parte da emoliência. Ao mesmo tempo que a gente faz esse afinamento epidérmico, a gente está melhorando a introdução, né, desses ativos, já está promovendo ali uma emoliência e a gente já contribuiu aí a mais com a emoliência. O outro momento é a parte da extração. Então, no momento da extração, a gente pode também utilizar o peeling ultrassônico. Antes de entrar, né, com a extração manual, a gente já vem com o peeling ultrassônico para poder fazer a remoção desses comedões que são superficiais e também remover esse excesso de sebo, porque o peeling ultrassônico, ele promove meio que uma emulsificação desse sebo e aí a gente consegue fazer uma remoção melhor e mais tranquila. Agora, vocês vão perceber que, olha que coisa incrível, ao mesmo tempo, a gente vai fazer meio que tudo isso junto. Reparem, olha e como fica melhor pra gente, né, na prática. A gente encurta o tempo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo a esfoliação, a gente já está removendo esses comedores que são superficiais, a gente já está removendo esse excesso de sebo e a gente já está contribuindo para a emoliência, porque a gente já está com o emoliente ali e esse emoliente ele já está agindo. Então é como se a gente estivesse fazendo 3 passos em um. Isso facilita muito, né, a vida da gente, a prática clínica. É dessa forma que a gente vai utilizar o peeling ultrassônico na limpeza de pele. É claro que nós vamos sempre combinar. Então, a gente vai combinar o peeling ultrassônico na hora da extração, né? Então, a gente fez lá, fez a esfoliação, fizemos a emoliência, já conseguiu remover, né, os comedões que são superficiais, já conseguiu diminuir esse excesso de sebo. E aí, o que a gente faz depois? Vem com a extração manual, vem com a extração com a sucção, enfim, o que vocês quiserem fazer, certo? Então, vocês podem estar juntando tudo isso. Mas em uma mesma pessoa, eu tenho que escolher em que etapa usar ou posso passar na mesma pessoa em várias etapas. Oral, você pode passar em várias etapas, mas quando você estiver na parte da esfoliação, você já está com o emoliente e você já está removendo esses comedores superficiais e esse excesso de sebo. Então, teoricamente, você já estaria fazendo tudo isso naquele mesmo momento. Agora, se você falar assim, Nath, eu fiz a esfoliação com o peeling de diamante, fiz uma emoliência e na hora da extração eu quero vir com o peeling ultrassônico. Pode também, certo? Pode fazer isso também. Então, você faz lá um peeling de diamante, faz a emoliência normal com seu creme emoliente, com seu emoliente em líquido, com seu vapor de ozônio. Depois você vem com o peeling ultrassônico só para poder fazer a remoção daquele excesso, né, de sebo, de comedões. Então, a gente pode também estar fazendo isso. Outra coisa também legal é que a gente pode utilizar, então, eu utilizei o peeling ultrassônico, pode utilizar lá no começo, utilizou, então você fez a esfoliação, você já utilizou o emoliente em líquido, você já melhorou, né, aquela parte ali da extração, naquela etapa, continuou fazendo a extração manual, depois utilizou alta frequência, depois utilizou a máscara e no final você quer permear algum ativo. Então você pode vir com o peeling ultrassônico, com a parte plana, coloca lá o ativo que você quer permear e você faz essa micromassagem. Então perceba que a gente pode utilizar em vários momentos
E a gente pode escolher, né? Então, eu quero utilizar só para poder fazer a permeação do ativo. Eu quero usar só para poder fazer a esfoliação. Eu quero utilizar só na parte da extração. Então, a gente pode escolher, né, o momento em que a gente vai utilizar sem problema nenhum. Núbia falou, Nath, pode ser feito peeling de cristal antes da limpeza de pele? Núbia, no meu curso de limpeza de pele, tem um módulo onde eu falo só sobre os passos da limpeza de pele. Então, vocês vão perceber que é o seguinte, a limpeza de pele, ela tem um passo a passo, né? O passo a passo básico é óbvio, né, que é depender da necessidade do cliente. A gente vai fazer algumas alterações, a gente vai acrescentar algumas coisas, a gente vai tirar algumas coisas, mas tem sempre lá um protocolo básico para poder guiar a gente. Então, a gente tem lá o momento da esfoliação e nós temos o momento da higienização e nós temos o momento da esfoliação. No momento da esfoliação, nós podemos utilizar qualquer tipo de peeling, qualquer esfoliante. Então, pode utilizar um peeling de cristal? Pode. Pode utilizar um peeling de diamante? Pode. Pode utilizar um peeling ultrassônico? Pode. Pode utilizar um peeling de produto, um cosmético, um peeling físico? Pode. Qualquer peeling você vai utilizar. E a depender da pele, você ainda pode fazer um peeling combinado. Então, você coloca um peeling físico com um peeling mecânico. Você vai poder combinar, depender da avaliação que você for fazer. Então, assim, a limpeza de pele, na limpeza de pele tem a etapa da esfoliação. Então, toda a limpeza de pele precisa ser feita uma esfoliação. E essa esfoliação você vai escolher qual esfoliação você quer fazer. Se é enzimática, se é química, se é física ou se é mecânica. Certo? Então, pode sim fazer o peeling de cristal na limpeza de pele. Agora, quando você fala assim, antes da limpeza de pele, me deu a entender que você está falando como se fosse a parte, mas não, ele faz parte da limpeza de pele, certo? Então, sempre antes da extração, o peeling é sempre antes da extração. Por quê? Porque durante a extração a gente agride demais a pele. E aí é importante que a gente faça essa esfoliação antes, que a gente promova esse afinamento epidérmico antes para poder melhorar a permeação dos nossos ativos, para que os comedões eles saiam com mais facilidade, para que o nosso emoliente ele tenha um efeito maior. Então o peeling ele é utilizado sempre antes, tá? Depois você faz a esfoliação, aí não agrida de novo a pele, porque esfoliar é uma agressão. Se a gente já fez, né, aquela remoção de comedão, que é sofrido, né? Machuca a pele. A gente vir novamente com outra agressão, a pele pode não suportar. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso e utilizar, né, o esfoliante no momento da esfoliação, que é antes da extração. Dri falou, quantas vezes posso usar, Nath? Você fala assim, na semana, depende do objetivo. Tá? Então, você está utilizando o peeling ultrassônico para poder permear ativo, você pode usar todo dia. Você está utilizando o peeling ultrassônico para poder fazer um afinamento epidérmico, aí você precisa fazer com um espaço de tempo, certo? Então, se você estiver fazendo um tratamento de rejuvenescimento, alguma coisa assim, pode ser feito uma vez na semana, 2 vezes na semana. Se for limpeza de pele, a gente faz limpeza de pele uma vez no mês ou de 15 em 15 dias, a depender da pele. Então, tudo vai depender, a frequência, né, da utilização do peeling ultrassônico, vai depender do objetivo, do que é que você está tratando, qual a disfunção que você está tratando e também com relação ao efeito que você está promovendo com esse peeling ultrassônico, certo? É o seguinte, com relação à esfoliação. A esfoliação, a gente pode fazer uma esfoliação muito agressiva e a gente pode fazer uma esfoliação menos agressiva e a gente pode fazer uma esfoliação mais ou menos. Então, nós precisamos ter cuidado com relação a isso, tá? Nenhuma esfoliação, nem o peeling de cristal, nem o peeling de diamante, nem o peeling ultrassônico, nenhuma esfoliação, ela é para ser muito agressiva, principalmente quando a gente está fazendo essa esfoliação na limpeza de pele, porque a gente vai agredir mais a pele quando a gente for fazer a extração. Então, tem peles que não suportam e pigmenta, fica mancha. Então, a gente precisa ir com cuidado. Como é que essa pele está ficando depois do peeling para que você ache necessário utilizar uma máscara calmante? Será que você está fazendo uma esfoliação muito agressiva?
porque a esfoliação não é para ser muito agressiva, tá? Tanto que eu falei, ó, a mesma coisa é pro peeling de cristal e pro peeling de diamante. Quando você passa o peeling, que você percebe que a pele da cliente ela já ficou vermelhinha, você já muda de local, não precisa continuar passando lá, certo? Já vi casos de pessoas que utilizaram o peeling de diamante e foram até que feriu a pele, então feriu, ficou cascão, então tudo isso pode gerar hipercromia, então é importante a gente ter cuidado com relação à agressão desse peeling. Então, o peeling, ele é para ser feito, né, principalmente aqui na limpeza de pele, ele é para ser feito de forma menos agressiva. Então, se eu tô fazendo uma esfoliação menos agressiva, não tem por que utilizar máscara calmante logo após o peeling, porque teoricamente, né, e é o que tem que ser na prática, a gente não vai agredir essa pele a esse ponto. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no meu canal, comentar, curtir, compartilhar com os amiguinhos e a gente se vê na próxima. Beijos!